Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho fazer mais um daqueles esquemas temáticos que eu faço. É escolher um tema e ver algumas literaturas que tratam desse tema, né? Como esse tema se comporta em algumas obras literárias. Às vezes nem literária é a obra, né? Às vezes a gente precisa de um apoio teórico, como é o caso de uma obra que eu vou citar aqui agora, que é A História da Loucura, do Foucault. Antes de falar um pouquinho dessa obra, eu não posso deixar de expressar o meu espanto em como o tema loucura é recorrente na literatura. O que isso significa? Agora eu vou voltar ao Foucault. Eu tô no começo ainda dessa obra, eu vou demorar muito para ler porque a fonte é muito pequena e o espaçamento, olha, para vocês verem a mancha, e os espaçamentos também entre as linhas também não é dos mais favoráveis para quem tem astigmatismo. E também são 600 páginas, quase 600 páginas, e não é literatura, né, com aquela narrativa fluida. E o Foucault, eu aprendo muito com Foucault, ele sempre tem muito que ensinar, então eu tenho que ler um pouquinho, parar, ler mais um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, eu li 40 páginas e já aprendi um monte de coisa, vocês vão saber já. O que eu aprendi já em 40 páginas de Foucault que é interessante pra gente? Eu já descobri aqui, logo no começo, não li nem 10% do livro, já descobri que a loucura também é uma construção social. Significa que a percepção, não a percepção, mas a concepção de loucura, o que significa loucura, como ela é categorizada, como ela é representada, muda com o passar do tempo. Então, se a gente lê uma obra do século XVI, século XVII, em que há um personagem louco, essa loucura não tem a mesma representação, não tem o mesmo significado de um personagem contemporâneo louco. Porque a loucura naquela época significava uma coisa, a loucura hoje significa outra. O senso comum, né, fala que uma pessoa louca é uma pessoa desconectada da realidade, né, que é o que a gente entende mais pelo conceito. Eu acho que é o Foucault que fala, e se ele fala é nessa obra que ele fala que loucura é a razão em comum. Vocês percebem que já muda um pouco? É apenas uma outra razão que não é a razão da maioria. É um argumento que não segue um discurso dominante. A loucura, em algum momento, ela já foi considerada uma questão de mau espírito. A família ficava envergonhada, achava que era uma espécie de punição. Isso eu não li em Foucault ainda, eu li em outro lugar. Eu achava que era uma espécie de punição ter um ente assim, amaldiçoado, né? Não contemplado por Deus. Em outros momentos, a loucura era tratada como um deboche, né? Eram criaturas engraçadas, que divertiam. Não era doença, tanto é que o Bobo da Corte, se vocês prestarem atenção, aliás, em muitas obras e filmes, se vocês prestarem atenção, o louco é o sábio, o louco é aquele que fala a verdade. E aí entra essa questão, essa acepção de ser a razão em comum. Não é o discurso dominante, mas não é um desvario. A acepção da loucura, né, o conceito vigente de loucura atende ao discurso dominante. E o discurso dominante é de quem? É da classe dominante. Aí deixa eu começar a falar de literatura para esse vídeo não ficar gigante. Qual é a primeira obra literária, assim, que a gente tem um louco famoso? Don Quixote. Muita gente pensa que ele é o idealista, né? O romantismo incutiu essa ideia na nossa cabeça, falando que era realismo, não, idealismo. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, né? Eu vou deixar aqui os cards no card para vocês. O Don Quixote é totalmente louco nesse sentido de ser desconectado com a realidade. E ele, tanto saía, né? Como se eles estivessem em tempos passados, como os heróis de novela de cavalaria. Então, ele tinha os princípios da cavalaria, né? Totalmente desconectado. Então, ele era super moralista, queria impor uma moral que fazia sentido a tempos passados e não naquele tempo.
E as pessoas riam, se divertiam. Ele chegou ao absurdo, essa história famosa, de lutar contra moinhos de vento achando que era ameaça, que eram seres, enfim, era lunático, totalmente alucinado, cara. Né? Então aqui a gente tem um louco muito famoso, mas aqui é uma loucura nesse sentido, de desconexão com a realidade, certo? E a gente tem uma obra nacional e que a gente tem esse mesmo tipo de loucura, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aqui essa figura do Policarpo, ele, assim como o Don Quixote, ele quis retomar a valores antigos, né? Ele quis instituir o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Ele quis, ele é imbuído de um nacionalismo assim, ferrenho. Ele discursava dizendo que o Brasil era um país muito melhor que muitos dos países europeus, né? E assim, a realidade ali mostrando que não era bem assim, mas ele insistia. Então ele é um louco como o Don Quixote, totalmente desconectado da realidade. E aqui ele tinha uma ideia fixa de Brasil ser uma potência não descoberta ainda. O próprio título já nos aponta, né, que ele não foi muito bem sucedido nessa história. Mas essa obra é muito boa, ela não é tão famosa, não é tão conceituada como eu acho que deveria, não é tão reconhecida, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Então, e o curioso é que tanto Don Quixote quanto o Policarpo alegavam que eles tinham ficado loucos de tanto ler. Olha só o risco que a gente corre. É esse do Erasmo de Roterdã, o Elogio da Loucura. Aqui ele usa um recurso que lembra, ou melhor, o Saramago usou um recurso que lembra essa aqui, porque essa aqui veio bem antes. As Intermitências da Morte de Saramago, em que o Saramago transforma a morte numa personagem, certo? Ossudo e tal, bem engraçado. Aqui a loucura também é uma personagem. Aqui é um livro debochado, muito debochado, e o Erasmo ele está criticando ele não está criticando as instituições, mas está criticando o comportamento social, né, das pessoas. Ele critica os burgueses, essa obra é do século, acho que 16 ou 17, e a loucura começa a apontar a falta de sentido nos outros. A loucura personagem, ela satiriza, ela debocha e ela faz um discurso super racional, né, criticando alguns comportamentos sociais. Eu adorei esse livro, me surpreendeu bastante. Eu não posso deixar de falar do Alienista, né? Aqui eu tô com os contos escolhidos e aqui tem o Alienista, do Machado de Assis, que é uma obra primorosa. Porque o Machado de Assis, ele sempre tira um sarro do modo dele, né? A gente tende a achar que é sério e tal, mas depois a gente descobre que ele está tirando sarro. Então, numa época em que estavam classificando tudo, ele cria a figura do Bacamarte, né? Que é um médico de uma cidade pequena tal, e bem conceituado, e ele cria, acho que é a Casa Amarela, ou é a Casa Verde, uma casa de uma cor específica. Ele cria um manicômio. E aí ele começa a colocar todo mundo no manicômio. E cada um era por uma razão específica. Então ele era a figura da ciência. Olha só como o Machado de Assis satiriza o cientificismo. Então o médico, o Bacamarte, ele é a representação da ciência, que tudo classifica, né? Tá classificando as pessoas. Qualquer comportamento, ele fala que é suspeito, que aquele indica isso e isso, né? Aí ele começa a mandar todo mundo para a Casa Amarela. Depois ele muda o critério. Aí todo mundo sai, porque ele muda os critérios para classificar a loucura. Vejam só. E até que ele chega ao ponto de perceber que se é todo mundo louco, mais louco é quem considera todo mundo louco e se interna, né? Então o Bacamarte se interna. Gente, leiam esse conto, quem não leu ainda, leiam, é muito bom, a gente ri demais, né? Eu vou falar também de um outro conto, dessa obra do Gabriel Garcia Marques. Tem um conto aqui que se chama Eu Só Queria Falar ao Telefone, eu só queria falar ao telefone. A história é a seguinte: a moça ela tinha ido visitar os parentes, ela tá na Espanha, tinha ido visitar uns parentes em outra cidade. Tá voltando para casa no fim da tarde e o carro pifa.
e ela quer avisar o marido que vai se atrasar, porque o marido dela, ele é tipo animador mágico de festas e ela o ajuda nas festas. E ela não ia conseguir chegar a tempo. Então ela tenta usar o telefone para avisar, chamar o guincho e tudo mais. E ela sai à procura de um telefone. De repente ela se vê envolvida numa confusão, um monte de gente, né? E aí ela pensa que vai conseguir usar o telefone e ela se percebe sendo meio que catalogada no hospício, para entrar no hospício. Ela tenta explicar que só quer usar o telefone e aí eles acham, né? Aí faz mais ou menos como o Machado de Assis aqui no Alienista. Eles acham que isso é um sintoma mesmo de quem tá louco, né? Fica com ideia fixa e tal, e ela fica o tempo todo querendo usar o telefone. E aí o marido dela estranha, ausência e tal, e depois ele começa a desconfiar, porque antes dele ela tinha uma vida assim, meio desapegada em relação ao homem. Então assim, ela largava e ia viver outra história facilmente. Então ele procurou por ela, procurou, e depois acreditou que ela tinha abandonado ele, e aí ele ficou morrendo de raiva. E aí ela foi ficando lá nesse hospício, e tudo que ela tentava fazer mais piorava a situação dela, porque aí qualquer coisa que ela dissesse era usada contra ela, né? Porque aí falaram que aquilo era indício de loucura, de desajuste, e ela tentava usar o telefone, aí eles medicavam ela, até que ela foi ficando numa situação crítica. E teve um momento que ela conseguiu, ela teve que fazer uma coisa lá que ela não... Ela teve que se agredir, não fisicamente, fisicamente também, vai, mas ela teve que se agredir, se violentar, para conseguir que concedessem que ela, esse benefício de usar o telefone. Foi aí que ela entrou em contato com o marido, e aí ele descobriu o que aconteceu e foi visitá-la, só que ele acreditou na conversa dos médicos, ele acreditou que ela estava louca. Gente, é uma história assim que eu fiquei pensando, que loucura mesmo, só que a loucura não é dela, a loucura é do resto, né? E teve um desfecho muito triste esse conto, né? Ele me deixou pensando, muito pensativo, assim, meu Deus, que loucura. Pode acontecer de fato, eu acho. Então, a gente percebe que a loucura muitas vezes, essa pecha de loucura, ela é usada para subjugar ou para impor uma ideologia dominante. Ou seja, parece que a loucura está sempre atendendo a interesses de outras pessoas, que denominam louco de louco. Ninguém para escutar essas pessoas consideradas loucas. Pensem nisso. Eu já tenho uma listinha aqui de outras obras que tratam do tema. Assim que eu tiver um tempinho eu gravo um outro vídeo, né? Tento variar um pouco os temas para não ficar tão enjoativo, tão repetitivo, e daqui a um tempinho eu gravo um outro vídeo sobre a loucura, continuando, e também eu tenho que avançar na leitura desse do Foucault, certo? E aí quando eu tiver mais 5 leituras, eu venho conversar de novo para ver o que eu descobri, como está sendo essa evolução histórica da loucura no Foucault, e apresentar outras obras que tratem do tema, certo? Se você tem algum livro que trate, alguma história que trate da loucura, a loucura na literatura ou obra teórica sobre a loucura, me indica aqui embaixo, por favor, eu estou gostando muito de ler sobre esse tema. Então, interajam comigo, compartilhem, conversem comigo, curtam, se inscrevam se não é inscrito ainda, certo? Adoro fazer essas séries temáticas e eu percebo que vocês também gostam, sabe? Quando eu escolho um tema e mostro obras que tratam desse tema. Então, se isso realmente é verdade, deixe seus comentários aqui embaixo, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.